Você já parou para pensar que às vezes uma simples frase pode mudar completamente o rumo da sua vida? Pois é, aconteceu comigo. E o mais curioso é que não foi um livro inteiro, nem um curso caro, muito menos uma palestra motivacional. Foram apenas 6 palavras escritas por Napoleon Hill, que abriram meus olhos e me mostraram um caminho que eu nunca tinha enxergado antes. 6 palavrinhas que, quando caíram no meu coração, mudaram não só minha mentalidade, mas também minha realidade. E se você ficou curioso para descobrir quais são essas palavras, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações, porque eu vou te contar tudo nos próximos minutos. E mais, no final, eu quero saber a sua opinião. Então já vai pensando em qual foi a frase mais marcante que você ouviu na vida, porque eu quero que você deixe aqui nos comentários. Ah, e não esquece, na descrição eu deixei um guia especial chamado Como Iniciar uma Criação de Galinhas, que pode ser exatamente o empurrão que você estava precisando para começar algo novo ainda hoje. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como assim 6 palavras mudaram a sua vida? Isso não parece exagero? Eu também achei estranho no começo, até que eu entendi o poder escondido por trás delas. Hill sempre dizia que as palavras têm força e que aquilo que a gente alimenta na mente inevitavelmente se torna realidade. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Essas 6 palavras funcionaram como uma chave, destrancando uma porta que eu nem sabia que estava trancada dentro de mim. Uma porta que me separava dos meus sonhos, das minhas conquistas e da vida que eu realmente queria viver. Quando finalmente li essa frase, parece que o mundo inteiro ficou mais claro, como se eu tivesse colocado um novo par de óculos que revelava oportunidades escondidas diante dos meus olhos o tempo todo. E é sobre isso que eu vou te contar agora. Quando eu digo que essas 6 palavras mudaram minha realidade, não é força de expressão. Eu lembro exatamente do dia em que me deparei com elas. Eu estava num daqueles momentos da vida em que tudo parece travado, sabe? Você trabalha, se esforça, mas nada parece sair do lugar. É como se tivesse uma muralha invisível na sua frente. E foi nesse cenário que me deparei com um ensinamento de Napoleon Hill que dizia assim: tudo o que a mente concebe, realiza. 6 palavras, apenas 6. Mas o impacto que elas tiveram em mim foi gigantesco, porque até aquele momento eu vivia como se meus pensamentos fossem apenas ideias soltas, como se sonhar fosse coisa de gente ingênua. Só que Hill me mostrou que aquilo que nasce dentro da mente é justamente a semente do que vai florescer no mundo real. E a questão é simples. Se você cultiva dúvida, medo e insegurança, adivinha o que cresce? Mas se você cultiva fé, clareza e propósito, é isso que vai frutificar. Eu sei que pode soar meio filosófico, mas a verdade é que, no fundo, a vida rural já prova isso pra gente todos os dias. Quando você planta milho, não nasce feijão. Quando você coloca a galinha para chocar, não sai pato. É a mesma lei natural. Você colhe exatamente o que planta. E foi aí que caiu a ficha. Se na terra é assim, por que na mente seria diferente? Eu percebi que o problema não era o mundo, não era a crise, não era a falta de oportunidade. O problema era o tipo de pensamento que eu alimentava dentro de mim. Eu vivia repetindo que não tinha jeito, que não ia dar certo, que era difícil demais. E, adivinha só? Era exatamente isso que eu atraía. E naquele momento, eu decidi fazer diferente. Decidi colocar em prática as 6 palavras de Hill. Eu passei a cultivar todos os dias imagens mentais do que eu queria conquistar. E foi incrível como, pouco a pouco, as coisas começaram a se mover a meu favor. A partir do momento em que comecei a aplicar esse princípio, percebi algo poderoso. O universo responde à clareza. Quando você sabe exatamente o que quer e mantém,
Isso vivo na sua mente é como se uma força invisível começasse a abrir caminhos. E não pense que estou falando de mágica, não. Estou falando de uma mudança prática. Porque quando a mente se alinha com o objetivo, você naturalmente passa a enxergar oportunidades que antes estavam escondidas. Vou te dar um exemplo simples. Eu tinha o desejo de aumentar minha renda, mas, no fundo, eu sempre repetia para mim mesmo que no interior não dava para crescer, que as chances eram poucas. Depois que internalizei aquelas 6 palavras, algo mudou. Eu comecei a pensar diferente. Se eu conceber na mente, eu posso realizar. Então, ao invés de reclamar da falta de oportunidade, eu comecei a procurar por soluções. Foi aí que descobri novas formas de empreender, inclusive dentro da própria roça, onde eu jamais imaginei que haveria tantas possibilidades. E olha só a ligação com a vida no campo. Um agricultor não planta sem antes imaginar a lavoura pronta, verde, carregada de frutos. Ele vê primeiro na mente, antes de ver na terra. O criador de galinhas não começa o galinheiro pensando no fracasso, mas sim nos ovos, nos pintinhos e no lucro que vai colher. É essa visão que sustenta o trabalho, mesmo nos dias difíceis. Napoleon Hill simplesmente traduziu em palavras aquilo que a natureza já nos ensina há gerações. E quanto mais eu cultivava esse pensamento, mais eu percebia que minhas atitudes mudavam. Eu passava a agir com mais coragem, a persistir mesmo quando algo não dava certo de primeira. Porque agora eu entendia. Se eu posso conceber, eu posso realizar. Essa convicção virou combustível. E sabe o que é mais impressionante? Quando você começa a acreditar de verdade, as pessoas ao seu redor também começam a acreditar em você. Parece que a confiança contagia. As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir, os apoios surgem e os resultados, que pareciam impossíveis, começam a aparecer diante dos seus olhos. O mais incrível de tudo é que, depois que aquelas 6 palavras de Napoleon Hill entraram na minha vida, eu nunca mais consegui olhar para os desafios do mesmo jeito. Antes, eu via problema em tudo. Agora, eu enxergo possibilidade. Antes, eu me sentia limitado. Agora, eu entendo que minha mente é a terra onde eu planto o futuro que quero colher. E veja bem, não é sobre viver de ilusão, é sobre alinhar pensamento e ação. Porque não adianta conceber uma ideia grandiosa e ficar parado esperando cair do céu. A diferença é que, quando você crê de verdade, cada passo que você dá tem direção, tem propósito e tem força. É como a semente. Se você acredita que ela vai brotar, você cuida, rega e protege até o dia da colheita. Foi assim comigo. Desde que assumi que tudo o que a mente concebe realiza, comecei a transformar sonhos em projetos, e projetos em resultados concretos. E essa mudança não aconteceu apenas no bolso ou no trabalho. Aconteceu no meu jeito de viver, na minha fé e até nas minhas relações. Tudo começou a se alinhar porque eu mudei a raiz, os pensamentos, e é por isso que eu estou compartilhando isso com você hoje. Porque se funcionou comigo, pode funcionar com você também. Basta você escolher o que vai plantar na sua mente a partir de agora. Vai continuar cultivando medo, dúvida e escassez? Ou vai começar a semear fé, clareza e abundância? A escolha é só sua. Então, se essa mensagem fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui eu sempre trago conteúdos que transformam a forma de pensar e viver. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi a frase ou ensinamento que mais marcou a sua vida até hoje? Escreve nos comentários, porque eu vou adorar conhecer a sua história. Agora, assista ao vídeo que estou te recomendando aqui na tela. Até logo!